Olá, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre frações equivalentes. Eu sou a professora Vera e vamos começar mais uma aula. Então, vamos começar. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar numerador e denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Você começa pelos números naturais. Quem são os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os números que já conhecemos. A fração que vamos pegar, por exemplo, é 1/2. Vamos calcular frações equivalentes em relação ao meio. Então, devemos multiplicar essa fração equivalente, essa fração meio, pelos números naturais, para surgir as frações equivalentes. Vamos começar multiplicando por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora por 3, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Por 4, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 5, 5. E 2 vezes 5, 10. E assim sucessivamente. Observa que esses números que estão de azul são os números naturais. E observe também que tanto multiplica numerador como denominador. Portanto, as frações que foram surgindo, 2 sobre 4, 3 sobre 6, 4 sobre 8 e 5 sobre 10, que é o mesmo que 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos, são alguns exemplos de frações equivalentes referente a 1/2. Então, vamos agora fazer a representação das mesmas frações em forma de figuras. Aqui eu tenho 1/2, 2 quartos, 4 sobre 8 e 20 sobre 40 avos. Vamos representar. Se eu tenho a fração 1/2 e quero dividir em partes iguais, então eu vou dividir cada metade dessa em 2, que vai ficar 2 sobre 4, que é o mesmo que pegar 1/2 e multiplicar por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, agora, se eu quero dividir em 4 partes iguais, eu vou multiplicar 1/2 por 4, tanto o numerador como o denominador. Se eu quero dividir em 20 partes iguais, faço a mesma coisa, multiplico numerador e denominador por 20. E aí vai surgindo as figuras de acordo com a fração equivalente. Dizemos então que 1/2, 2 quartos, 4 sobre 8 e 20 sobre 40 avos são frações equivalentes. A palavra equi significa igual. Equivalente quer dizer de igual valor. Ou seja, as frações equivalentes elas são infinitas quando não se determina um valor específico. Então, elas são conjuntos infinitos. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo, ou seja, quando você divide o inteiro na mesma proporção de um com o outro. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui eu tenho 2/3. Observa, a figura está dividida em 2/3. Se eu quero fazer as frações equivalentes para ela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir cada fatia em 2. Se eu vou dividir cada fatia em 2, então eu multiplico numerador e denominador por 2. 2 vezes 2 vai ser 4, 3 vezes 2 vai ser 6. Agora, se eu quero dividir cada fatia em 3, eu vou multiplicar a fração 2/3 por 3, tanto o numerador como o denominador. Então, 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 3, 9. Se eu quero dividir cada fatia em 4, então eu vou multiplicar numerador e denominador por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Tá? Então, frações equivalentes é assim, é você multiplicar tanto numerador
e denominador por números naturais. Agora vocês vão fazer essa atividade preenchendo essa tabela no seu caderno. Você vai pegar o exemplo que eu tenho aqui, ó, o meio, e vai multiplicar tanto o numerador como o denominador por os números naturais que nós temos aqui. Observa o exemplo. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vai ser 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Onde já está completado, não precisa mais fazer. Como foi que surgiu essa? Foi 1 vezes 5, que é 5. E 4 vezes 5, que é 20. Você multiplica tanto o numerador como o denominador por esses números que estão aqui, ok? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.